E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, dando sequência aí ao que vocês têm pedido muito aqui, questões de concurso público comentada. Mas calma, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você já deixar o like. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui. Lembrando que tem vídeo novo toda terça e toda quinta aqui no canal. Lembrando também, gente, que se vocês quiserem aprender mais, receber conteúdos exclusivos, você também poderá fazer parte da nossa turma exclusiva do Radiologando aqui no Seja Membro, onde vocês vão receber conteúdos exclusivos com PDF com questões para vocês praticarem, vídeos de questões comentadas, vídeos de conteúdos, posicionamentos exclusivo para vocês, sala de aula virtual, audioaulas e muito mais. Então não perca essa oportunidade também de conhecer o Seja Membro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Lembrando também que você pode nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjuprof, onde lá, além de você acompanhar tudo que é postado, você pode aí tirar suas dúvidas e radiologar de pertinho conosco. Bom, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, dando sequência aos vídeos que nós estamos fazendo aqui sobre questões de concursos comentadas, muita gente pediu para a gente continuar. Então, a voz do Radiologando é a voz do povo. Então temos aqui mais algumas questões. Então já prepare aí o seu caderno para você anotar e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Lembrando que se você tiver alguma dificuldade, é só deixar aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Ou então se você quer algum vídeo que não tem aqui, deixa aqui nos comentários também alguma sugestão para a gente poder produzir vídeos para vocês mais ainda, tá bom? Então vamos lá com a nossa primeira questão, que pergunta o seguinte: a filtração inerente e adicional tem a seguinte finalidade. Letra A, melhorar o contraste radiográfico. Letra B, trabalhar com tempos mais curtos. Letra C, eliminar os raios de baixa energia. Letra D, aumentar a resolução espacial. Ou letra E, diminuir a quilovoltagem, também chamada como KV. E aí, qual é a função do filtro inerente? O que é um filtro inerente, professor? Filtro inerente é o próprio filtro que tem ali em relação ao equipamento. A palavra inerente significa que faz parte. Exemplo, o anodo ele é um filtro inerente, porque ele absorve parte da radiação devido ao efeito anódico. Assim também como a grade antidifusora, que é um filtro adicional, bem como o cilindro de extensão, o cone, entre vários outros. E qual é a finalidade desses filtros? O que eles fazem, afinal de contas? Eles vão melhorar o contraste radiográfico? Não. Para melhorar o contraste radiográfico, você tem que alterar os valores de KV, pois estes é o que vão determinar o grau de diferença entre o tom de cinza claro e escuro de uma radiografia. Letra B. Trabalhar com tempos mais curtos? Muito pelo contrário. Quando nós temos aí um filtro adicional, por exemplo, nós precisamos aumentar a nossa energia exatamente para poder compensar. Da mesma forma que se a gente tirar esse filtro, a gente diminui o tempo de exposição. Ah, professor, então é muito melhor realizar sem o filtro, porque a gente vai ter uma dose menor. Por esse ponto, pensando assim, é bom. Mas, por outro lado, nós também perdemos qualidade de imagem. Então, existem alguns casos onde é necessário, de fato, utilizar esse filtro adicional para melhorar a qualidade da imagem e também uma melhor observação da radiografia. Na letra C, eliminar os raios de baixa energia. É uma alternativa muito forte, porque a grade antidifusora, por exemplo, ela vai filtrar a radiação secundária, que é uma radiação de baixa energia. E essa radiação secundária, ela não serve de nada, senão simplesmente para poder diminuir a qualidade da imagem e aumentar a dose de radiação no paciente. Então a letra C aqui é uma resposta mais coerente. Na letra D, para aumentar a resolução espacial? Não. Aumentar a resolução espacial é uma imagem digital propriamente dita, porque a resolução espacial é mais na imagem digital, nós precisamos aí aumentar o tamanho da matriz ou então diminuir o tamanho dos pixels, tá certo? No caso aqui não tem nada a ver. Letra E, diminuir a quilovoltagem. Também não tem nada a ver aí, tá? A quilovoltagem, o KV, ele simplesmente vai determinar aí o poder de penetração dos raios-x e definir o contraste radiográfico. Logo, a resposta correta é a letra C, eliminar
os raios de baixa energia. Baixa energia porque ele vai afetar a qualidade da imagem final e também vai aumentar a dose de radiação no paciente. Então, os filtros inerentes e ou adicionais servem exatamente para isso, eliminar a radiação de baixa energia. E aí, o que você achou dessa questão comentada? Gostou? Aprendeu? Eu espero que sim. Lembrando que vocês podem aí fazer qualquer pergunta. É só deixar nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai te responder. Vamos para a próxima questão? Usando-se os seguintes acessórios, pode-se reduzir a radiação espalhada, ou também chamada de radiação secundária. Letra A, luvas plumbíferas e ecrãs. Letra B, ecrãs e cones. Letra C, luvas plumbíferas e biombos. Letra D, cones e biombos. Ou letra E, colimadores luminosos e cilindro de extensão. Qual desses acessórios nós iremos aí basicamente reduzir ou diminuir a radiação espalhada? Letra A, B, C, D ou E? Vamos lá. Letra A, luvas plumbíferas ou ecrãs? Não. O próprio ecrã, por sua vez, já vai ter aí a necessidade de aumentar essa radiação. Então, logo, se eu tenho um aumento na energia dessa radiação ou na quantidade dessa radiação, logo eu vou ter mais radiação espalhada. Então, só pelo ecrã já corta aí a letra A. Letra B, ecrãs e cones? Mais uma vez, o cone até serve, mas o ecrã não. Corta a letra B. Letra C, luvas plumbíferas e biombos? Esses, por sua vez, eles não vão reduzir a radiação espalhada, eles vão barrá-la, ou seja, eles vão absorvê-la para que elas não possa ser propagada para qualquer lugar, ou até mesmo para proteger, no caso aqui das luvas plumbíferas, tá certo? Então, a luva plumbífera ou os biombos não vão reduzir, tá certo, a radiação espalhada, e simplesmente absorvê-la, tá certo? Letra D, cones e biombos? Bom, o cone tem essa função, mas o biombo não. O biombo ele vai proteger, tá certo, o profissional ou profissionais durante a realização de algum exame, tá bom? Letra E, colimadores luminosos e cilindro de extensão. Esses acessórios aqui é o que vão reduzir a radiação espalhada. Sabe por quê? O colimador luminoso basicamente é o colimador que a gente utiliza ali, que a gente basicamente vai manusear ali num cabeçote, tá certo, do equipamento de raio-x. Quanto maior for essa área do colimador, tá certo? Quanto maior for essa iluminação, mais radiação espalhada eu vou ter. Quanto menor, tá? Quanto mais colimado for, menos radiação espalhada eu vou ter. Então, quando o colimador, ou seja, aquele colimador luminoso, a luz do colimador queima, por exemplo, a gente não consegue colimar direito. E daí o que acontece na prática? A gente deixa o colimador bem aberto, irradiando todos os lugares. Logo, com o colimador totalmente aberto, eu vou ter mais radiação espalhada. Por dois motivos. Primeiro, porque eu vou expor regiões que são desnecessárias. E segundo, porque eu vou abrir muito o campo de colimação. Então, eu vou ter radiação para todo lado. Bem como o cilindro de extensão aqui, que por sua vez vai direcionar especificamente o feixe primário, tá certo? Para que, basicamente, ao interagir com o objeto e ao se espalhar, essa radiação espalhada, por sua vez, ela não vá para qualquer lugar. Então, o cone, o cilindro de extensão e os colimadores luminosos, eles são acessórios indispensáveis para a prática radiológica, tá certo? E vai sim reduzir aí a radiação espalhada, que por sua vez, como eu acabei de dizer, não só afeta a qualidade da imagem, mas também oferece uma maior dose de radiação no paciente, tá bom? Professor, e qual desses dois a gente vai encontrar mais? O colimador luminoso, porque este é o que a gente vai ter ali como manusear no equipamento. O cilindro de extensão, muitas vezes, são utilizados para incidência spot film, como L5-S1, C7-T1, seios da face, mastoides, entre outras estruturas bem pequenas, tá certo? Que por sua vez nós conseguiremos ali estudar de forma bem específica, basicamente só aquela região mesmo, tá? Então a resposta correta aí dessa questão é a letra E, colimador luminosos ou cilindro de extensão, tá bom? E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Vamos agora para a próxima questão, que diz o seguinte: o uso de ecrãs intensificadores, ou seja, ecrãs ou teleintensificadores, que é o que fica dentro do chassi, tanto de raio-x como de mamografia, tá certo? Que fica aí no chassi,
tem como objetivo primordial, ou seja, tem como objetivo principal. Qual é a principal finalidade do ecrã? Letra A, diminuir a dose de radiação. Letra B, melhorar o detalhe da imagem. Letra C, aumentar o contraste do filme. Letra D, impedir a ação da luz vermelha. Ou letra E, facilitar o manuseio dos filmes ali antes da revelação. Qual é a função primordial? Qual é o objetivo primordial? A palavra primordial é aquela que vem primeiro, tá? Por exemplo, melhora o detalhe da imagem? Melhora, mas não é o objetivo primordial. O uso dos ecrãs intensificadores tem como objetivo inicial e primordial diminuir a dose de radiação no paciente. Quando eu tenho um ecrã com um chassi com dupla emulsão, significa que eu tenho um chassi com 2 ecrãs. Isso vai fazer com que eu reduza a dose de radiação, que seria muito maior, comparado com o chassi de mamografia, que apenas tem um ecrã. Por isso que a dose de radiação em mamografia é maior, em alguns casos, do que no raio-x. É exatamente por conta dessa diferença. O chassi que é utilizado no raio-x convencional tem 2 ecrãs, e o chassi que é utilizado na mamografia tem um ecrã, tá certo? Então, por exemplo, eu vou melhorar o detalhe da imagem na mamografia, mas em contrapartida eu vou ter uma dose de radiação muito maior. Claro, quanto maior a quantidade de ecrãs, tá certo? Eu vou ter aí uma menor dose de radiação, mas eu também vou ter uma melhor qualidade da minha imagem radiográfica, tá bom? Então, o que acontece? Basicamente, o ecrã ele vai ser utilizado primordialmente para diminuir a dose de radiação no paciente, tá bom? Mas, tá certo? Lembrando que quanto mais ecrãs, menor é a qualidade do exame. E por que em mamografia eu tenho aí uma dose de radiação muito alta comparada a alguns exames de raio-x, pelo fato de o chassi ter apenas um único ecrã? Ora, com apenas um único ecrã, eu vou ter uma qualidade melhor em relação à imagem que é produzida. E sabemos que na mamografia, o exame que é realizado, ele tem que ser com uma qualidade muito boa. Afinal de contas, o objetivo ali de estudo é identificar algum nódulo, alguma alteração no tecido mamário, algum CA de mama. Então, a imagem ela tem que ter qualidade, tem que ter uma resolução espacial boa, tem que ter uma resolução de contraste boa. Por isso que a função primordial do uso do ecrã aí é diminuir a dose de radiação no paciente. Lembrando que a dose de radiação está atrelada ao uso, tá certo, do MAS. Quanto maior o MAS, maior é a dose de radiação no paciente. É uma razão diretamente proporcional, tá certo? Então, não vai melhorar o detalhe da imagem, tá certo? Não vai aumentar aí o contraste do filme, nem tampouco impedir a ação da luz vermelha. E nem tampouco facilitar ali, tá certo, em relação ao manuseio do filme radiográfico durante o processo de revelação. Então a resposta correta aí é a letra A, diminuir a dose de radiação no paciente, tá bom? E aí pessoal, o que vocês acharam dessas questões? Vocês gostaram? Vemos aqui algumas questões também de física e também em relação a estudo radiográfico em geral. Se vocês querem algumas questões bem específicas, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questões dessas para vocês. Só de anatomia, só de raio-x, só de tomografia, só de ressonância, enfim, de qualquer área que vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários, comente no vídeo e não se esqueçam, toda vez que sair vídeo no canal, curta e comente, porque isso ajuda muito, tá certo? O nosso conteúdo aqui para a gente poder produzir cada vez mais conteúdos para vocês estudarem aí de casa, tá bom? Lembrando, pessoal, que toda terça e toda quinta tem vídeo novo aqui no canal. Então já ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E assim que sair o vídeo, vocês serão os primeiros a comentar, compartilhar, curtir e ajudar ainda mais o nosso trabalho, tá bom? Então se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui também para eu poder saber se esse vídeo tá ficando legal para vocês, tá? Então encontro com vocês no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Valeu!